Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriela, eu sou apaixonada por papel, adesivo, colagem e viajar também. Hoje a gente vai fazer a continuação do vídeo de Travel Journal. Esse daqui já é o terceiro episódio. Se você não viu os outros, vou deixar o link aqui embaixo. Já entra na playlist e começa a assistir desde o início, porque aqui eu monto o caderno ao mesmo tempo que eu conto a história do meu intercâmbio para a França. Então, vou mostrar para vocês aí as páginas que a gente fez até agora. Eu tava mostrando que a abertura do caderno não é muito boa, essa é a única coisa que me incomoda, mas tô conseguindo fazer. Então, já fiz várias páginas aí dos primeiros dias. Para quem não sabe, eu viajei por 70 dias para a França, estudei francês lá em uma escola de línguas, né, de idiomas, e passei a época do Natal e do Ano Novo. Eu viajei em dezembro e voltei em fevereiro. Então, essas são as páginas que eu fiz. No início da viagem, eu estava muito sozinha porque eu não conhecia ninguém. Então, é só foto minha, basicamente, e foto da cidade, porque eu ainda estava conhecendo o local, né? Resolvi fazer um vídeo assim narrando, porque primeiro que esse vídeo teve 80 minutos. Eu queria fazer muitas páginas, porque só uma ou duas eu acho pouco. E também porque assim eu consigo contar a história, porque eu acho que se eu tiver que separar entre história e pensar na colagem, eu vou ficar confusa. Bom, eu tô pegando aí a minha caixinha de itens de Natal. Eu montei essa caixinha no ano passado. Em janeiro eu fechei ela e desde então eu não tinha mais aberto. Então tudo que eu tô vendo aí é uma surpresa pra mim. Vocês estão vendo a minha reação aí de abrir depois de um ano guardando as coisas. Eu nem lembrava que eu tinha, por exemplo, esse clube da Plush. Aí tem várias coisas, tem cartelas da Kimo, coisas que eu imprimi, tem também Cat in Box, a Plush, o bloco da algodão doce, então tem várias cartelinhas que ficaram sobrando, uns 2 ou 3 adesivos que eu deixei ali também, e com certeza esse ano eu vou terminar com elas, né? Tem a ateliê da Gabi, algumas cartelinhas também que eu comprei ano passado. Esse ano eu comprei algumas coisas de Natal, outra Cat in Box, mas no geral foi isso. E, gente, vamos lá então. Eu achei bom ver essa caixinha antes do Natal, porque daqui a pouco é dezembro e eu já ia abrir ela, né? Dessa forma eu já tenho uma ideia do que tem antes da data. Bom, tô separando aí alguns papéis que são da Cat in Box. E eu vou fazer aí o dia 23. Esse daí é o dia 23 de dezembro. Na página da esquerda, né, nós temos uma foto de um queijo ralado. Temos também duas fotos que são da cidade. A cidade era toda decorada. Eu fiquei em Montpellier, que é uma cidade no sul da França. E sério, eu fiquei apaixonada pelas decorações de Natal. Muito, muito lindo. E aí, então, eu tirei uma das fotos, porque eu achei que 4 era muita. Tem aí a foto também de um sorvete, porque sim, eu tomei sorvete no inverno. Eu amo sorvete. E eu não me importei de tomar sorvete no frio, não. O queijo ralado, ele tá na cozinha da família francesa. Eu fiquei hospedada na casa de uma família, né? Quem fez essa ponte foi a escola. Então, eu entrei nessa família através da escola. E como vocês podem ver, vocês vão ver ali depois, a foto do queijo, ela tá vermelha, porque a cozinha deles tinha uma luz vermelha, que eu achava bem estranho, porque ficava escuro e não dava pra enxergar direito nem a comida e nem a sujeira também, né? Bom, aí eu tô colando fake tape, vários papéis de fundo da Cat in Box, e agora a gente vai colar, ó, como vocês podem ver a foto ali, é um vermelho, é a mesa da cozinha deles. E é isso então, essa foi o dia 23, e aí, como que foi? Essa família tinha uma mulher de mais ou menos 50 e poucos anos, um filho de 20 e poucos anos, quase 30. Ela tinha uma filha também, só que não morava com ela, só que na época do Natal ela foi pra lá. E também eu conheci os pais dela, né? Os pais e o irmão com a esposa e os filhos e os sobrinhos. Então eu conheci basicamente a família toda. Eles ficaram lá na casa também, mas foi só por 2 dias. Então, esse daí é o jour 8, o dia 8. Eu tô escrevendo e colocando os números dos dias
Para ter uma noção, como foi 70, eu imprimi 70 papeizinhos com os números para colocar um por dia. Agora, do outro lado, nós temos o dia 24, que é a véspera de Natal. Não tenho muitas fotos, infelizmente, eu não tirei nenhuma foto com a família. Eles não eram de tirar foto. Então, não tiraram nenhuma foto no Natal que eu tenha visto. E não me chamaram, né, pra tirar foto também. Então, eu não tenho foto com a família. Infelizmente, nenhuma foto com eles. E o que eu me arrependo, eu queria ter tido, né? Eu só tenho uma aí que eu tirei uma foto do meu look. Uma de uma padaria que tinha umas pizzas e salgados bem bonitos. E uma foto de uma videochamada que eu fiz com meu namorado. E aí eu vou colocar o adesivinho de data, 24 de dezembro, pegar o meu bloco de adesivo da The Happy Planner, que é da loja da Guria, e eu queria pegar uma box para poder escrever que era a véspera de Natal. O Natal foi bem tranquilo, foi na casa dela mesmo, como eu falei, com a família toda, né? Os pais, o irmão e a família do irmão e os filhos, e o namorado dela também. E aí, foi a ceia, eles fizeram a ceia, fizeram uma troca de presentes. E o que foi muito legal é que eles me deram presentes também. Por exemplo, a cunhada dela me deu um presente e eu fiquei com vergonha porque eu comprei, assim, um presente pra todo mundo, que foi um chocolate. Mas eu não comprei individualmente e eu fiquei surpresa que eles me deram. Bom, agora eu tô pegando os die cuts. Eu gostei da experiência de passar o Natal lá. Foi algo que eu queria muito, porque é algo da cultura, né, que é diferente. E eu nunca tinha passado o Natal longe da minha família, foi a primeira vez. Viajando para outro país e vendo outra cultura. E eu gostei muito da experiência. Não foi tão diferente assim do que eu tô acostumada, da minha família, porque, como eu disse, teve a troca de presentes, conversa, eles tomaram champanhe no início, vinho também, e aí depois teve a ceia, que foi diferente as comidas da ceia, e aí depois continuaram conversando e foi isso, o fim do Natal. Mas eu gostei bastante. Eu vou contar pra vocês como que foi a ceia, porque me rendeu muita história. Essa parte aí do Natal, entre o Natal e o Ano Novo, foi o que mais me rendeu história, assim, e eu vou contar aqui pra vocês durante o vídeo. Bom, eu tô colando aí, então, o dia 9 e vários die cuts relacionados ao Natal. Eu acho que ficou muito fofa essa decoração. E é isso. Faltou o coraçãozinho e bora pra próxima página. Eu disse pra vocês que eu queria fazer, né, várias páginas. Vamos ver se eu vou conseguir falar aqui por 30 minutos. Bom, a próxima vai ser a ceia em si, que a gente pode chamar em francês de Le Repas de Noël. Então, o que que tinha lá? Nós tínhamos de prato principal les crevettes, que é camarão, e les huîtres, que são ostras. Eles perguntaram pra mim se eu comia frutos do mar, e eu falei que sim. Só que eu imaginava um camarão grelhado e tal, e apareceu essa barca de camarão inteiro, até com a cabecinha, os olhos, a cauda do camarão, e eu fiquei assustada. E ostra, que eu nunca tinha comido na vida. Meu pai ama ostra, mas eu nunca tinha tido coragem de experimentar. E aí eles falaram assim, então você senta no centro da mesa, porque os adolescentes, que eram os filhos dela e os primos também, acabei de rasgar um washi tape, é frágil, tem que ir devagar. Os filhos dela, eles não gostavam de frutos do mar. Então seria assim, os jovens estavam comendo carne com batata, essa era a ceia, carne e batata. E os adultos estavam comendo camarão com ostra, só. Não tinha mais nada. Não tinha arroz, não tinha nada. Não tinha chester. Então, era assim, adulto, camarão e ostra. E jovem, carne e batata. E aí, eu fiquei no meio da mesa porque eu disse que eu comia camarão também. Só que aí, eu me intimidei com esse camarão, porque eu não gosto muito. Eu gosto de camarão grelhado. Eu peguei um camarão, comi ele. E aí, eu falei assim, já que eu tô aqui, vou experimentar uma ostra. Porque, assim, nunca tive coragem de experimentar no Brasil. Mas como eu estou numa nova experiência, eu vou experimentar. Experimentei, não gostei de jeito nenhum, a consistência, assim, deu vontade de vomitar. Mas eu comi tudo e pronto, perfeito. E aí, foi isso. Aí eu comi só um camarão e uma ostra e depois eu fui pra carne, bem melhor. E, gente, curiosidade, queijo
na França é tipo uma sobremesa. Então eles comem depois de já ter jantado. Depois do prato principal, aí tem os queijos e depois o doce. Então, e depois do doce tem café e chá. Então tinha a entrada com alguns canapés, depois o prato principal que eu já falei pra vocês, o queijo, aí o doce tem uma coisa que chama bûche de Noël, que bûche quer dizer tronco. E aí é um bolo, tipo uma torta, um bolo que parece um tronco de árvore. E esse é um prato muito comum na ceia de Natal. Bom, eu voltei ali na outra página porque eu percebi que a única foto que eu tinha do dia 25 do Natal especificamente era essa da videochamada, que eu fiz no dia do Natal. Então eu troquei, coloquei o dia 9 ali pra fotinha da padaria e o dia 25 eu coloquei a videochamada, porque no dia 26 eu viajei pra Paris e aí eu não tinha foto do dia 25. A outra página ali já é o dia da viagem, né? Então eu fiz isso daí pra ficar organizadinho. De sobremesa foi a bûche de Noël, como eu falei, a torta, e ela tava uma delícia. Só a ostra que não. E bora então pra viagem. Eu viajei de trem pra Paris, de Montpellier pra Paris. Claro que eu guardei a passagem e eu vou usar ela de fundo ali. Muito legal. Eu acho que foi 114 euros a passagem. Foi bem cara. Tá escrito ali, 114 euros. Foi bem cara a passagem. E as fotinhas que eu vou colocar junto vai ser a que eu tirei da temperatura, que tava 0 graus. Uma da janela do trem e outra do quarto, onde que eu me hospedei. Não estava programada essa viagem para Paris, só que tinha um casal que é paciente do meu pai, o meu pai é dentista. Esse casal é paciente do meu pai e, por coincidência, a mulher, ela foi a minha ex-chefe no Itamaraty. Eu fiz estágio no Ministério das Relações Exteriores quando eu estava na faculdade. E aí, lá, ela foi a minha chefe. E depois eu descobri que ela era casada com um paciente do meu pai e os dois eram pacientes, né? E eles estavam lotados em Paris, né? Ela estava trabalhando na embaixada do Brasil em Paris. E aí eles falaram que se eu quisesse ir para casa deles, eu poderia ficar lá. Então, foi uma viagem que não foi programada. Eu aproveitei que eu tava de férias da escola de francês para poder fazer uma coisa diferente, porque eu não teria outra oportunidade de viajar para lá. Então eu fui passar uns 3 ou 4 dias. Comprei a passagem de trem em última hora, por isso que ficou super cara. E viajei pra lá sem ter avisado com antecedência. E essa experiência foi bem desafiadora. Eu vou contar pra vocês o que aconteceu, mas guardem na memória de vocês que eu comi aquela ostra, né, que eu experimentei pela primeira vez. Bom, gente, a página ficou muito bonitinha. Eu coloquei essa folha de mapa mundi e a passagem com as fotos. Eu tô tentando usar bastante nesse caderno de travel journal esses papéis adesivos que são da Plush e também os sticker swatches da Gabi. Eu tentei colocar ali um die cut, mas não funcionou. Eu vou pegar o bloco de adesivo da Algodão Doce, da Papelaria Algodão Doce. Tem esse daí que é de viagem e eu acho que ele é perfeito pra isso. Então vou colar alguns adesivos tipo Let's Go. Eu vou colar também um adesivo de avião, só que eu viajei de trem. Só depois que eu percebi que na verdade teria sido melhor colocar um de trem. Mas enfim, não tem problema colocar o adesivinho de avião. Vocês vão ver ali que eu vou colar e depois eu vou tentar tirar. Só que eu não vou conseguir, porque esse adesivo ele é muito fino. Se eu tirasse, ia rasgar, ó. Tentei tirar ali, não. Mas vai ficar. Avião representa viagem, né? Mesmo que não tenha sido de avião. Bom, como que foi a minha estadia em Paris? Eu não vou contar tudo nesse vídeo, porque metade da viagem ficou nesse e a outra metade vai ser no próximo vídeo, ok? Então, não deixem de acompanhar os vídeos para escutar as histórias. Como eu disse, essa viagem foi muito agitada. Eu comecei procurando ali alguns cards da Dana Paula de Paris para colocar de fundo. Eu tinha essas 2 fotos da torre, mas eu não quis colocar elas porque eu acho que ia ficar repetitivo. Eu preferi colocar comigo junto, né? Eu vou usar elas em outro lugar. E eu tinha também esse mapa de Paris. Eu decidi usar um mapa.
então eu vou recortar o mapa. Foi um pouquinho difícil de recortar porque ele era muito grande, maior do que a minha guilhotina também, mas eu acho que o resultado ficou muito legal. A minha ideia era recortar exatamente ali onde tinha a torre no mapa. A torre junto com alguns outros monumentos importantes. Então eu vou cortar exatamente onde ela ficava ali para colocar de fundo. Foi assim, eu cheguei então de trem, foi quase que eu perdi o trem em Montpellier, porque eu cheguei bem em cima da hora e trem é pontual. Então você não pode chegar atrasado. Eu cheguei bem cedinho, o trem saía, sei lá, 7 horas da manhã. Eu acho que deve estar escrito na passagem, mas eu não lembro. E aí eu cheguei de manhã cedo e fui passar na torre, porque quem me buscou na estação de trem foi o marido da minha ex-chefe, né? Ela estava trabalhando, então ele foi me buscar e eu acho que a casa deles era próxima da torre. Então ele perguntou se queria dar uma passada lá. Então a gente foi e ele tirou algumas fotos minhas. Não foi a primeira vez que eu fui para Paris. Eu já tinha ido mais uma vez com a minha família, com os meus pais e com a minha irmã, há alguns anos atrás. Mas foi a primeira vez que eu fui tendo um bom conhecimento de francês. Da outra vez eu tinha acabado de começar a estudar francês. Dessa vez, o meu conhecimento de francês era, assim, quase já avançado, né? Eu fui realmente para esse intercâmbio para voltar fluente. Então, eu já tinha um francês avançado e foi muito bom porque eu consegui me comunicar bem melhor. Então eu já conhecia Paris, mas a gente sempre quer ver a torre de novo, né? E eu não tinha, eu acho, fotos tão boas assim minhas. Então eu adorei essas fotos daí. Tem também o carrossel ali no fundo. Aí eu lembrei que tinha alguns adesivos de torre no Clube da Quimo de Paris. E eu decidi pegar ele. E vocês vão ver que eu vou trocar. Eu até tinha cortado ali o card com a torre, mas eu achei ela grande, porque eu não queria que cobrisse a maior parte do mapa. Eu queria que o mapa fosse o principal da página. Gente, é difícil contar a história e explicar sobre a colagem ao mesmo tempo. Mas eu peguei ali alguns adesivos, amei esse clube de Paris, é perfeito para fazer um travel journal da França mesmo. Então vou colar um mapa ali. E foi isso que eu fiz na parte da manhã no meu primeiro dia, que foi dia 26 de dezembro de 2018. A maior parte das coisas eu colo com a fita dupla face, porque como eu sempre falo, é a melhor forma para deixar mais sequinho, não enrugar a folha, então eu gosto bastante da fita dupla face. E eu vou colar ali o mapa, que ficou perfeito, ele saiu um pouquinho ali para fora, então eu vou cortar a pontinha, nada que não possa ser resolvido. E as outras fotos da torre, como eu falei, eu vou usar em outro lugar. Eu posso usar até no meu diário atual, assim, pra mostrar, porque as fotos realmente estão muito bonitas, eu gostei muito delas. Mas eu achei melhor colocar essas. Como vocês perceberam, talvez, no primeiro vídeo de Travel Journal, eu revelei muita foto. Então, eu não vou usar todas essas fotos no meu Travel Journal, eu vou ter que escolher. Decidi usar o sticker swatch da Gabi também, pra acabar com ele, porque tem bastante coisa. E eu peguei alguns em tons de rosa pra combinar com o adesivo da torre do Clube da Quimo, né? Então eu peguei um rosa e outro ali que eu não sei dizer se é marsala, se é um roxo. Essa cor realmente eu não sei definir, mas ela é muito linda. E o sticker swatch da Gabi é super prático de colar, né? Dava pra ver a pontinha só da torre na casa deles, mas era bem bonito. Eu até tirei uma foto da paisagem do quarto, assim, dava pra ver a pontinha, quase nada. Mas é isso. Esse lugar aí que eu tirei a foto chama Trocadéro, que é um lugar que tem uma vista bem bonita pra torre. Aí, nesse momento, eu acabei de conferir se o vídeo estava gravando e se estava alinhado. Eu, de vez em quando, tenho que levantar, assim, pra conferir se tá aparecendo tudo no vídeo. É bom, porque senão pode ser que tenha parado de gravar, é bom conferir de vez em quando. Eu arredondei as pontas, esse cortador aí eu comprei, eu acho que foi na AliExpress, e ele é muito bom. Eu recomendo, eu uso demais. Então eu recortei para deixar as bordas diferentes. Vou colocar
uma washi tape na parte de cima, porque eu achei que tava muito vazio. Eu coloquei o sticker swatch muito pra baixo ali, então acho que é bom. Deu um detalhezinho diferente, né? E bora colar tudo com a fita dupla face. Às vezes eu mostro o processo, às vezes não, mas normalmente eu não colo a fita dupla face na frente da câmera, porque é mais prático trazer pra perto de mim. Eu tava muito na dúvida de qual foto eu colocava por cima da outra, porque elas ali não cabia direitinho, né? Tinha que pôr uma por cima. E aí eu decidi colocar essa outra ali. E ficou assim, gente. Tem essa cartelinha da Kimo que é com os monumentos. E eu vou usar demais ela. Eu tava guardando especificamente pra usar no caderno, né? E eu vou colocar ali o monumento da torre. Também vou usar outro nesse mesmo vídeo, vocês vão ver. Voltei às páginas só para conferir qual que era o dia, estava certinho, né? O dia 11. Já está no dia 11 da viagem, passa rápido, né? Mas o meu medo é não caber 70 dias nesse caderno. Mas a verdade é que eu não sei se tem foto de todos os dias, porque nos primeiros dias da viagem tudo é mais novo, então eu tiro foto de tudo. Mas depois eu vou criar uma rotina, então eu acho que eu não vou ter foto de todos os dias certinho. Vamos conferir, a gente vai descobrir juntos. E eu percebi ali que na cartela não estava recortado os nomes dos monumentos, então eu peguei a tesoura e recortei, porque eu queria colocar também. É uma pena que não estava recortado, tava só as imagens mesmo. Agora, minha parte preferida, que é pegar adesivos e sair colando. Claro que eu peguei o bloquinho de Paris da Kimo, né, do clube. E eu tava voltando ali as páginas para ver se eu poderia colocar algum adesivo nelas também. Eu vou pensar ali, voltar um pouquinho, porque eu tinha esquecido, né, do bloco. Então eu tava tentando ver se encaixava alguma coisa. E eu decidi pôr um queijo do lado da foto do queijo ralado. Esse bloquinho aí tem vários queijos, então o que não falta é adesivo de queijo. Eu amo, gente, amo queijo. Eu experimentei vários diferentes lá, foi muito legal. E aí eu decidi colocar esse na foto. Não é muito parecido com o que eu comi. Esse daí eu acho que era um parmesão. E o adesivo ali, o papelzinho, ele ficou descolando. Eu acho que é porque estava muito próximo da margem do caderno. Então, ele não grudou muito bem. Esse caderno, ele tem as folhas bem grossas, o que me faz ficar com medo do tamanho dele no final. Vamos ver como que ele vai ficar. Colei mais alguns adesivos ali, super delicados. E eu gostei dessa página rosinha. Eu acho que passa essa ideia, né, de romântico, de delicado. Eu gostei bastante. Me contem aí se vocês já fizeram um travel journal, se vocês ficaram com vontade de fazer, me vendo aqui montar as páginas. Colei alguns adesivos de frase da cartela que eu ajudei a Kimo a fazer essas cartelas, né? Eu coloquei ali Les Souvenirs, que são as memórias, as lembranças, e Paris sera toujours Paris. Paris será sempre Paris. E aí a Kimo me enviou umas 10 cartelinhas de frase. Então tinha muita frase. Aí eu resolvi voltar ali para colocar mais algumas, né? Eu pus voyage, voyage e também a palavrinha bonjour. Eu preciso usar bastante essas cartelas, já que eu tenho 10 delas, né? Mas nem sempre combina, já que é rosa, depende da decoração. Ali nas páginas de Natal não ficou muito legal. E bora! Eu acho que essa é a última página de hoje. A gente fez bastante, né? E essa, gente, vai ter história. Essa daí é do Museu d'Orsay. Também não estava programado para eu ir lá, tanto é que eu comprei o ingresso em cima da hora, a fila estava gigante. Eu comprei, era 3h30 da tarde, tem um horário ali no ingresso. Eu guardei todos os papeizinhos e eu fico muito feliz por isso, porque agora eu posso fazer esse caderno mesmo tendo passado muitos anos. Tirei várias fotos, não vou colocar todas, então eu tô decidindo qual que vai pro caderno. Eu entrei então umas 3h30 no museu. Eu nunca tinha ido nele, eu disse que eu já fui para Paris, mas esse museu específico eu não fui. Então, por isso, o marido da minha ex-chefe, né, disse, por que você não vai lá? Aí eu decidi ir. Só que o problema é que eu não aproveitei nem um pouco o museu. Eu entrei, vi algumas coisas, tirei algumas fotos e eu comecei a sentir umas pontadas estranhas no meu estômago.
Aí eu pensei assim, será que é fome? Estão vendo ali no cantinho a foto de um sanduíche? Eu fui em um restaurante dentro do museu. Imaginem o valor da comida, não era barato. Só que eu tava com essa pontada no estômago, aí eu pensei, eu acho que é fome. Então vou comer aqui o sanduíche. Eu dei 2 mordidas no sanduíche e falei, não é fome. Aí eu tive que sair. Eu tentei me forçar a comer mais um pouco só pra não jogar tudo fora. Mas eu não consegui comer mais. Eu saí e fui direto do restaurante pro banheiro do museu. E depois disso eu não consegui ver mais nada. Eu fiquei da hora que eu fui pro banheiro até a hora de fechar o museu lá dentro. Eu acho que ele fechou umas 18 e pouca. Eu tava lá no vaso vomitando e com diarreia. Enquanto eu ouvi uma moça falando em francês que era pra sair do museu, porque o museu tava fechando, né? Então eu acho que era umas 18 horas que ele fechava. Gente, vocês acreditam que eu tive intoxicação alimentar? Eu acredito que foi por conta da ostra, que foi a coisa assim mais perecível que eu comi, né? Uma ostra e um camarão. Eu comi só uma e eu tive uma das piores intoxicações alimentares da minha vida. Então, eu achei que era fome apontada e no final não era. Então, eu não aproveitei o museu, quase não vi nada. Fiquei no banheiro até ele fechar. E aí, quando a moça disse que a gente tinha que sair de lá, eu saí junto com a manada de pessoas, né? E aí eu não sabia o que que eu fazia. Só que a sorte foi que assim que eu saí, eu vi uma farmácia. Entrei na farmácia. Nessa época eu tinha 20 anos. Eu era muito imatura, eu não sabia o que que eu fazia. Então o que que eu fiz? Eu liguei pra minha mãe lá no Brasil e perguntei pra ela: "Mãe, tô passando mal, o que que eu compro na farmácia?" Aí eu acho que ela passou um remédio de enjoo lá pra eu comprar. Comprei e depois percebi que eu não sabia onde era a estação de metrô. Entrei no Google Maps, já estava escuro porque 18 horas no inverno em Paris já é noite. Então eu tava com medo porque a rua já tava deserta, não tinha ninguém. Entrei no Google Maps para procurar a estação de metrô. Assim que eu entrei no metrô, gente, que a porta fechou do metrô, eu fiquei com vontade de vomitar. Aí eu falei, não é possível que eu vou vomitar aqui dentro do metrô andando, no meio das pessoas que estavam lotado, né? Fim do dia, o metrô tava lotado. E eu falei, não é possível que isso vai acontecer. A minha sorte é que a próxima parada era muito perto. Então foi questão assim de 1 minuto, ou menos de 1 minuto entre uma parada e outra. Eu fechei assim, tampei minha boca e fiquei esperando a próxima estação. Quando parou o metrô e a porta abriu, eu saí correndo em disparada em direção ao primeiro lixo que eu encontrei. Então, eu vomitei no lixo no meio do metrô de Paris. Eu acho que teve algumas pessoas que me olharam assustadas, mas eu nem me importei, não olhei pra ninguém, não vi nada, só olhei pro lixo. Foi triste na época, mas hoje em dia eu rio, porque eu falo, é melhor vomitar, passar mal em Paris do que em casa, né? Então eu rio disso, já posso falar que eu vomitei no lixo do metrô. Mas, enfim, foi isso, gente. Foi uma coisa que nunca tinha acontecido comigo. Foi surreal, assim. Por isso que eu acho legal viajar, porque você vive algumas coisas diferentes. Ainda mais eu que tava viajando sozinha em um intercâmbio. Eu vivi coisas assim que eu nunca vivi na minha vida. Então, foi várias experiências que me fizeram amadurecer. Como eu disse, eu tinha 20 anos, nunca tinha saído assim sozinha para nenhum lugar. Imagina ir para outro país. Minha mãe fala hoje em dia que não sabe como ela teve coragem de deixar eu ir, mas eu acho que foi importante para o meu amadurecimento, né? Para ganhar experiência de vida mesmo. Então, essa foi a história. Não visitei, não vi direito o Museu d'Orsay, porque passei mal. E aí, o pior é que eu tava na casa, imagina, dos pacientes do meu pai, sendo que uma era a minha ex-chefe. E eu ainda não tinha visto ela, porque eu cheguei, fui pra torre, aí eu almocei, ela ainda não tinha ido pra casa. Depois eu fui pro museu, e aí quando eu cheguei no final do dia que eu fui ver ela, né? E aí eu tive que cumprimentar ela com cheiro de vômito, porque eu acho que deve ter caído alguma coisa no meu casaco enquanto eu tava no lixo lá. Então eu fiquei morrendo de vergonha. E o pior é que isso continuou no outro dia. Então no dia 27 eu fiquei só em casa, eu não saí, fiquei descansando, assistindo série.
E aí eu não aproveitei nada de Paris, né, pra falar a verdade. Eu achei que eu ia passar 3 dias aproveitando, só que fiquei passando mal. E aí, lá na França, eu tô escrevendo aí a caneta, a data e o valor, porque eu não queria esquecer. Eu até vou colocar um washi tape para eu conseguir ver atrás do ingresso. Ele tava apagando, porque quando é impressão térmica, apaga com o tempo, né? Então eu tava escrevendo ali a caneta para não perder o que tava escrito. Mas, enfim, a questão, o problema também é que os banheiros nas casas na França, eles não são dentro do quarto e eles são separados. Então, no meu quarto, eu tinha um chuveiro, mas o vaso sanitário era em um banheiro no meio da casa. Então, toda hora eu tinha que sair correndo para usar o banheiro no meio da casa e eles viam, né, eu indo no banheiro o tempo todo passando mal. Então, eu fiquei morrendo de vergonha deles. Eu não tinha intimidade com eles, era minha ex-chefe ali e o marido dela que eu nunca tinha visto antes na vida. Então, eu fiquei morrendo de vergonha disso. Nunca mais vi eles desde então. E eu não sei qual seria a minha cara quando eu encontrasse com eles. Mas enfim, eles foram super legais comigo. O marido dela ainda me levou no hospital. Foi um hospital americano que tinha perto da casa deles. E aí o médico, inclusive, me tratou mal. Ele só me deu um remédio, que não adiantou muita coisa. E eu acho que a consulta foi 300 euros. Foi muito caro. E como o meu plano de saúde era de reembolso, eu tive que pagar lá na hora o valor. Então foi bem pesado assim mesmo. E aí o médico, como era um hospital americano, ele queria falar comigo em inglês. E eu falava, não, por favor, fala em francês. Quando ele viu que eu era estrangeira, ele queria falar em inglês. Só que o meu francês é melhor. Então eu falava em francês, ele respondia em inglês. Enfim, foi uma loucura. Não foi uma experiência muito boa também. Mas no geral, foram experiências para a vida, né? Como eu disse, essa viagem para Paris foi muito agitada. Tem mais história no próximo vídeo que eu vou contar para vocês. Mas é isso, então. A página ficou assim. Como vocês podem ver, eu usei ali o adesivinho da Kimo também, do museu, né? Para colocar ali. Usei também de quadro. E resolvi colocar algumas frases, essas daí são do Clube da Gabi. Me contem se vocês gostam desse formato, que eu gravei a narração, porque eu sabia que eu ia ter muita história para contar. Se eu contasse no vídeo, ia ficar um pouco confuso, porque eu não ia conseguir pensar direito na decoração. Então, separando assim, vocês conseguem me ver fazendo a decoração, enquanto eu conto a história para vocês. Me falem se vocês gostam desse formato também. Eu tô tentando usar o máximo ali do Clube da Gabi pra poder acabar com ele antes de chegar ao próximo. E eu já usei bastante, fiquei feliz. E é isso, gente, essas são as páginas então. Vamos voltar então para ver a visão geral de tudo que a gente fez nesse vídeo. Temos ali o dia 8, que é dia 23, o dia 9, que é o dia 24. Usei bastante coisa de Natal. O dia 10 também, que é o dia 25, a ceia do Natal em si. O dia da viagem, que foi o dia 26. Essa daí foi a minha página preferida, sem dúvida, com o mapa de Paris e a torre. Foi a minha preferida de todas até agora. E a do museu, que ficou bem colorido também, eu acho que ficou muito bonito. E é isso, gente. Se vocês gostaram, não deixe de curtir e se inscrever no canal. E a gente se vê em uma próxima. Até mais!